Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. No episódio de hoje a gente continua a nossa série sobre Solid e hoje a gente vai falar da terceira letra do Solid, o L, que é o princípio da substituição de Liskov, que obviamente faz referência aí à incrível Bárbara Liskov. Inclusive eu já revisei o paper dela aqui no canal, quando a gente falou sobre tipos abstratos de dados. Beleza? Então, o princípio da substituição de Liskov, ele é um princípio pouco falado quando a gente fala do Solid, beleza? E ele também não é tão aplicável, quando eu falo, ele não é tão visto, perdão, essa é a melhor palavra, ele não é tão visto em códigos de negócio, porque ele faz uma referência muito específica, a como os subtipos, como as especificações, como as implementações de uma determinada interface, de uma determinada classe abstrata, como elas devem se comportar. Então, eu acho que o episódio de hoje é um pouco mais teórico. Os exemplos vão ser baseados aqui, nas interfaces que existem no próprio Java, beleza? Então, uma coisa muito legal também, caso você queira ler depois, é que a maior parte do princípio, a maior explicação do princípio pode ser encontrada num paper chamado Behavioral Notion of Subtyping, beleza? Que é justamente a ideia que Bárbara Liskov quis trazer, as preocupações que você deve ter na hora que você vai criar, subtipos aí, de um tipo mãe. Então, o que ela quer dizer ali, O que ela fala basicamente? Ela fala que na hora que você vai criar, uma subclasse, então eu vou pegar aqui o exemplo de código que eu acho que é melhor para a gente olhar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma stack que é filha de um vector. Então, na hora que aqui eu tenho uma pilha, que é filha de um vetor aí no Java. E aí, na hora que você vai olhar aqui, por exemplo, quando você vai olhar na pilha, por exemplo, a pilha não sobrescreve, o único método, nem o empty é sobrescrito aqui, porque o método que está lá na mãe é o isEmpty. Então, o que acontece aqui? Quando você vai olhar para a stack, você vê que a stack não sobrescreve nenhum método de vector. Agora, se você for olhar para a Kiwi, você vai ver que uma Kiwi, aqui na interface da Kiwi, ela explica de novo, ela redefine aqui a explicação do método add, sendo que o método add também está presente na interface lá, na interface collection. Então, por que a Kiwi escreve o add, dá a noção de sobrescrita do add, enquanto que a stack não dá sobrescrita para o add. E aí é que entra o princípio da substituição de Liskov. Ela explica que se você for basear, se você for tentar fazer as garantias da substituição do método, da sobrescrita aí do método, só olhando, por exemplo, para o tipo de retorno, para o tipo de entrada, então, basicamente aqui, se eu instanciasse, por exemplo, aqui, quando eu posso instanciar um objeto, uma implementação, eu posso instanciar aqui, só pegar aqui, por exemplo, eu posso instanciar uma implementação de Kiwi, então tem aqui a array_block in Kiwi. Eu posso instanciar, uma implementação, eu posso pegar aqui e criar um novo objeto do tipo array_block in Kiwi, e eu posso colocar, referenciar esse objeto através de uma variável do tipo Kiwi. Assim como eu poderia referenciar esse objeto através de uma variável, por exemplo, do tipo, aqui, do tipo collection, que é justamente aqui a gente está falando de polimorfismo. Só que o que ela traz no artigo, Ela fala que se você for, beleza, é legal que eu posso chamar o add referenciando, uma variável do tipo collection, mas na hora da execução, você vai estar, na verdade, chamando o método que está lá declarado no objeto do tipo array_block in Kiwi. E se você olhar só para o tipo de retorno, o tipo de entrada, isso não é suficiente para garantir que aquela sobrescrita vai respeitar outras restrições que existem. E aí é legal falar um pouco, sobre essas outras restrições que ela traz, que é justamente a ideia que o seu subtipo deve respeitar restrições comportamentais da classe mãe. Quais são essas restrições? Acho que é muito importante falar disso. Primeira coisa que
Se o método da classe mãe define restrições de entrada de parâmetro, as filhas deveriam respeitar essa mesma semântica. O que eu quero dizer com isso? Imagina que lá, né, na collection, a collection diz que você só, no método add, que você só deveria aceitar valores que são, por exemplo, né, você só deveria aceitar objetos que são diferentes de nulo. Aqui é um exemplo. Se a mãe definiu isso, todas as filhas deveriam respeitar, porque esse é um comportamento, né, que você pode trabalhar referenciando o collection em diversos momentos diferentes do seu código. Uma hora você vai estar trabalhando com array, uma hora você vai estar trabalhando com alguma implementação de queuing, outra hora você vai estar trabalhando, por exemplo, com uma outra implementação, né, de um outro tipo lá qualquer, então você pode estar trabalhando com vector, com stack. Em todos esses lugares, para todos esses tipos, você poderia referenciar esses tipos através de collection. Então quer dizer que o comportamento de não aceitar objetos diferentes de nulo como argumento deveria ser replicável para todo mundo. Beleza? Do mesmo jeito que um outro comportamento, né? Sempre quando você fala de collection, quando você vai lá e adiciona um elemento novo nessa coleção, o padrão é que esse elemento seja adicionado. Beleza? Perdão, quando eu falo de collection, até quando eu falo de listas aqui, né? Me desculpa. Então, agora falando de listas. Então, eu tenho vários subtipos aí de lista. Sempre quando eu adiciono um elemento novo na lista, esse elemento, além de não poder ser nulo, porque eu tenho que manter a restrição da mãe, beleza? Esse elemento também sempre é adicionado no fim daquela lista. Então, isso é muito importante, né? Por quê? Porque eu posso estar trabalhando com diferentes implementações de lista, e eu preciso que, independente da implementação que eu esteja trabalhando, aquele comportamento seja respeitado. Então, essa é uma pós-condição que tem agora, né, que a lista trouxe. Então, a collection colocou uma pré-condição para a execução do método, que é o parâmetro não pode ser nulo. Qual que poderia ser uma outra pré-condição, né? Se a coleção, né, se as implementações definissem um tamanho limitado, você nunca poderia adicionar novos elementos, caso essa adição fosse ultrapassar a limitação de tamanho. Beleza? No artigo, ela até cita como exemplo uma bag. Agora, no artigo também ela cita esse lance da pós-condição. Então, eu quero dizer com isso. Eu estou aqui com a lista. Então, a lista respeita todas as pré-condições. O método add da lista respeita todas as pré-condições da collection. Beleza? Só que qual que é uma pós-condição importante para a lista? Que o elemento seja adicionado no fim dessa lista. E isso é muito legal, porque olha que interessante aqui, ó. Se você vem na queue, a queue redefine o método add, porque numa fila, o add, quando você adiciona, ele vai para o fim da fila. Beleza? Agora, se você vier na stack, a stack ela é um vector e o vector é uma lista. Se você vier na stack, a stack não redefine o método add. Por quê? Porque se eu fosse adicionar, né? Se a stack fosse redefinir o método add, provavelmente você ia adicionar no início do array. Porque numa pilha, todo elemento adicionado vai para o topo da pilha. Só que se ele sobrescreve, né? Se esse método fosse sobrescrito aqui na stack, quando você referenciasse a stack através de uma list e chamasse o add, o comportamento, né, após condição, seria desrespeitada. Então, o que é que a stack fez? A stack adicionou novos elementos aqui, ó. Então, ela adiciona aqui os elementos e a stack criou o quê? Um novo método que chama pop, por exemplo, que o pop tira da lista. Por quê? Porque a stack também não poderia sobrescrever, né, em geral ali, né, não poderia sobrescrever um método que dá get, por exemplo, na lista, se fosse um pick, né, para pegar o próximo da lista, porque senão o próximo geralmente aí da lista, né, quando você adicionou, eu adicionei 3 elementos na lista, eu tenho que pegar o primeiro adicionado. Já na pilha, eu pegaria o último adicionado. Então, por isso que o método pop foi recriado na stack, não existia antes nas classes mãe aí, né? E, de novo, ele não sobrescreve o método add. Por quê? Porque o add, quando você trabalha com a stack, quando você dá add, isso é um vetor e vai para o fim do vetor. Aí o pop tira o quê? O pop tira do fim do vetor.
Beleza? Então você tem aqui, então isso aqui são duas condições, que é pré e pós-condição. Uma outra coisa que deveria ser respeitado sempre, né, é o que chama de invariante aí da classe. Então, por exemplo, né, aqui agora eu não estou com um exemplo bom para falar das coleções aqui do Java, mas imagine que quando você, né, vai criar uma nova implementação de lista, você define um tamanho máximo daquela lista. E aí poderia estar descrito na especificação de listas que, uma vez que uma lista foi definida com tamanho máximo, aquele tamanho nunca poderia ser modificado. E aí, qualquer chamada de método, add, get e por aí vai, remove, o tamanho máximo da lista continuaria igual. O que mudaria, obviamente, é o número de elementos que estaria lá dentro daquela lista. Então, né, quando a gente fala do princípio de substituição de Liskov, o que a gente está falando são de princípios de comportamento que devem ser respeitados por todas as subclasses. Nenhuma subclasse deveria alterar a semântica ali do método. Né? Tem a semântica que está definido pelas entradas, pelas condições, pelas pré-condições, pelas pós-condições e pelas condições aí e pela invariância aqui pela invariância da nossa classe. E é muito legal lá no artigo, porque ela vai citando, né, e ela vai descrevendo como que você poderia tentar, né, maximizar essa garantia. Obviamente isso poderia estar pronto na linguagem, né? Então ela dá uma pseudolinguagem que você sempre tem uma referência para o estado do objeto pré-alteração e pós-alteração. E aí você conseguiria fazer a sua checagem. Né? Na linguagem como Java, por exemplo, você não tem automaticamente ali, né, você teria o estado atual pós-execução da função, né? Mas você não tem mais a versão para o pré. Você teria que fazer lógica, né, para guardar uma referência para o estado inicial do objeto em relação à execução da função, e aí você pega o estado final, e você poderia fazer diffs, por exemplo, né? Qual que é uma pós-condição? Sempre que você adiciona um elemento numa lista, o tamanho da lista é o tamanho anterior mais um. Isso é uma pós-condição. E aí tem muito vínculo entre o princípio da substituição de Liskov e muito vínculo com design by contract, porque a gente está falando de pré-condição, pós-condição, invariância e por aí vai. Então o que eu achei legal, né? O que é legal do princípio da substituição de Liskov? Ele não é muito falado, e os exemplos geralmente, né? A gente fala muito de cachorro e gato, ou sei lá, né? Retângulo, quadrado, quadrado, retângulo e por aí vai, que são exemplos que não acontecem muito no nosso dia a dia. Para ser bem sincero, né? Em códigos de negócio com finalidades específicas, não é tão comum você ter situações onde você tem, né, situações de herança ali, né, que o próprio código propõe, que você tem múltiplas implementações daquela interface. Acontece de vez em quando, e aí você pode aplicar, né, o princípio da substituição de Liskov, né, ficar ligado ou ligado em relação, né, às pré-condições, pós-invariância e por aí vai. Mas não é tão comum. Beleza? Agora já, para frameworks, para bibliotecas que vão ser, né, que você tem as versões ali, padrões da biblioteca ou do framework, e que as pessoas podem criar especializações, aí isso já conta muito, né? Se você sabe que está criando uma classe, que aquela classe pode ser especializada, seria muito interessante que você, por exemplo, em linguagens como Java, C#, através de documentação, deixasse claro quais são as restrições envolvidas na especialização daquela classe, né? Então, deixa eu só pegar um exemplo de código aqui. Se você vai no list, ó o javadoc do list, está aqui dizendo, ó, appenda o elemento especificado no final dessa lista. E aí ele explica aqui, né, mais coisas sobre a lista em si. Então você precisa, né, quando você está criando uma interface, né, uma classe, qualquer coisa que possa ser especializada, é muito importante que você, através dos mecanismos providos pela linguagem, né, então, sei lá, documentação, por exemplo, você deixe claro quais são essas restrições para que quem for
especializar aquela classe, né, criar uma filha daquela classe ou algo do gênero, respeite as condições, né, que não podem ser impostas através simplesmente, né, das características da linguagem. Beleza? Então, basicamente era isso sobre o princípio de Liskov. Como eu disse, não é aquele mega falado, né, que a gente mais ouve falar aí, pelo menos quando a gente olha do Solid, é muito sobre o S da princípio da responsabilidade única, é muito sobre o O do princípio do aberto fechado, e é muito sobre o D da inversão de dependência, né? O princípio da substituição de Liskov e da segregação pela interface, que é o próximo que a gente vai falar, não ficam tão na boca do povo, né? Não é tão interessante aí, talvez, pra galera comentar. Mas eu considero que é um princípio mega legal, porque é um artigo super extenso, beleza? Eu não consegui ler todo, né? Eu li partes do artigo, e aqui, perdão, né, tá aqui no meu Trello de preparação, mas aqui, ó, são 31 páginas no artigo, tem muita coisa de matemática e tal, né, então eu considero que é interessante, né, é uma leitura, de novo, todo o texto com pegada mais acadêmica, eu acho sempre um texto muito rico de ser lido, porque é muito mais fundamentado quando a gente olha para a linha de argumentação, né, as referências são muito mais fortes, e eu acho que vai gerando um senso crítico maior na gente, beleza? Mas basicamente era isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também, sempre de maneira educada. Toma cuidado com o coronavírus, eu esqueci de falar dele nas últimas vezes, porque de alguma forma tá ficando menos terrível, né? Mas toma cuidado, protege você, protege sua comunidade, a gente vai passar por isso juntos, beleza? Era isso, tchau!